Bom, a expectativa era de uma disputa ali ombro a ombro, né, entre Kamala Harris e Donald Trump, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, eu acho que isso foi o que mais surpreendeu, né? Um resultado com uma ampla vantagem para Donald Trump. Por que as pesquisas não aceitaram isso? O que aconteceu? Professor Alexandre, pode começar, por favor. Tá. Bom, eu acho que o ponto aí é, primeiro, a questão da econômica, né? Os estados do centro dos Estados Unidos, enfim, geralmente mais uma população rural, em termos econômicos, do ponto de vista macroeconômico, quando a gente vê, por exemplo, o desemprego está em 4%, está baixo, enfim. Do ponto de vista econômico, né, os Estados Unidos até está indo bem. No entanto, para boa parcela da população, teve aumento do custo de vida. A população rural dos Estados Unidos e a população mais central não viu, não percebe e não tem a percepção de uma economia mais adequada ou mais positiva para eles, quer dizer, não chegou até eles, né? Então, eu acho que, do ponto de vista econômico, tem um problema aí. Mas eu gosto de ressaltar também outros pontos, né? A questão da imigração, né? Hoje eu estava conversando com alguns colegas dos Estados Unidos, a maioria das pessoas que votaram no Trump, segundo eles, estavam muito preocupados com a questão da imigração, né? Às vezes a gente não tem essa percepção aqui do lado do Brasil, por exemplo, ou da América do Sul, enfim, mas para os americanos isso é um ponto. Outro ponto é a questão da segurança pública também, segundo eles, né? Eles estão tendo a percepção de que a insegurança dentro dos Estados Unidos aumentou muito, né? Em termos de assaltos, enfim, e outros problemas de segurança pública, né? Em menor grau, a questão também dos costumes, embora isso não tenha tido um grande impacto, mas também, obviamente, afeta a percepção do eleitor norte-americano. Então, talvez as pesquisas não tenham levado em conta isso, em princípio, eu acho que pode ser isso. Até porque, no meu entender, eu acho que a Câmara deu uma grande subida, ou seja, do ponto de vista eleitoral, ela cresceu bastante logo depois do anúncio de que ela seria a candidata dos democratas, né? No entanto, houve um arrefecimento disso, né? Um arrefecimento dessa, como eu posso dizer, promoção da Kamala Harris dentro do cenário norte-americano eleitoral. Um republicano não vencia uma eleição presidencial americana, né, por voto popular também, desde 2004, quando George W. Bush foi eleito, né? Que recado isso passa, professor Jorge? Obrigado, Adriana. Não, eu acho o seguinte, o governo Biden estava muito mal avaliado, né? Quando ele aceitou ser presidente, ele falou que ia ser presidente de transição. Então, ele estava anunciando, né, que esse ia ser só 4 anos, né? E a vice-presidenta seria, então, a pessoa que poderia ser preparada. Mas logo, se você se lembra, primeiro ano, segundo ano, ela desapareceu. Enfim, havia vários comentários que ela era muito fraca. Aí o Biden deu para ela a tarefa de tratar da questão de migração. Ela visitou vários países da América Central. Bom, uma tarefa ingrata, não conseguiu. Então, na verdade, se a gente olha em retrospectiva, Kamala era tudo menos uma candidata competitiva. Se nem o Biden, os democratas acreditaram nela, ela deveria ser candidata desde o início. Então, ela entrou realmente no banco de reserva, sem um discurso próprio. Se ela vencesse, ela seria tipo uma azarona, é isso, professor? Não, então, o que aconteceu? Como já foi falado aqui, quando ela entrou, ela deu um gás, deu um ânimo, uma energia para os democratas. Então, eu pensei, bom, quem sabe, milagres existem. Mas ela, nesse curto tempo, não conseguiu apresentar um projeto dela, alternativa ao governo Biden, que é mal avaliado. Tem as questões que foram faladas lá, mas, enfim, o Biden teve uma política muito interessante com o Build Back Better, a gente pode aprofundar um pouco isso, política industrial, etc., mas não houve liderança.
Então, ela entra, e eu acho que ela já chegou muito longe. Em retrospectiva, ela tensionou, tinha possibilidade. Os republicanos ficaram um pouco com medo. Eles estavam muito convencidos diante do Biden, e com esse entusiasmo, quando ela entra na campanha, só que era um entusiasmo, era uma bolha, porque não tinha conteúdo, ela não teve tempo de apresentar um projeto que realmente convencesse os americanos, que estão com uma avaliação negativa e que agora querem uma mudança, mas ela não conseguiu se apresentar como a mudança. Aí vem o Trump, com o apoio do Elon Musk, que vai comprar o Twitter, vai liberar todo o discurso. Então, ou seja, era, evidentemente, os republicanos, enfim, ganharam de lavada.